estudo de hoje vai te ajudar muito também na sua caminhada, no seu desenvolvimento aí de relacionamentos. Vamos lá? Curte o vídeo, comente, compartilhe em nome de Jesus. Vamos lá. Como desenvolver empatia e gerar relacionamentos saudáveis? Esse é o título do estudo de hoje. Você já se sentiu confuso nos seus relacionamentos? Você já teve dificuldade de conhecer novas pessoas? Se sentiu tímido ou sentiu fora, deslocado de alguns ambientes? Você já passou por situações onde os seus relacionamentos vivenciavam muitos conflitos, não sabia como fazer a gestão desses conflitos dentro desses relacionamentos? Aquilo que vamos falar hoje vai abençoar e ajudar você a desenvolver relacionamentos saudáveis, a conhecer novas pessoas, a lidar com essas situações de conflitos dentro de relacionamentos com apenas algumas dicas simples, práticas, mas profundas que podem revolucionar os seus relacionamentos, ok? Qual o problema aqui? Muitos conflitos não nascem, né? Esses conflitos não nascem apenas do que é dito. Ah, eu fiquei chateado com a pessoa porque ele me disse isso, ou como ele me disse aquilo. Não é por conta disso que um conflito nasce, porque nós falamos o que queremos, ouvimos o que queremos, nós nos importamos com aquilo que queremos, nós deixamos de nos importar. Então, não é o que a pessoa diz a seu respeito que faz gerar um conflito, não é o que você diz que faz gerar um conflito, é a nossa incapacidade de gerar as emoções ao ouvir o que foi dito, ao ver o que está acontecendo. Como nós temos pouca sabedoria e conhecimento de nós mesmos, que é sobre isso que temos falado durante a semana, por vezes, quando ouvimos algo que nós não gostamos, nós temos dificuldade de lidar com isso. Então, os conflitos não são gerados por conta de alguma coisa que a pessoa te falou. Os conflitos são gerados por conta de como você processou o que a outra pessoa te disse. Os conflitos não são gerados porque você disse alguma coisa errada para outra pessoa. Os conflitos são gerados porque a outra pessoa não processou direito o que você disse. Obviamente que falamos coisas ruins, falamos coisas que não deveríamos no momento errado, de forma errada, equivocada, e isso sim pode gerar um certo tipo de desgaste. Mas se nós não soubermos gerar como ouvimos ou como processamos as informações que nós recebemos, sempre vai haver conflitos no nosso meio. Então faça uma pergunta. Os conflitos que você tem vivenciado nos seus relacionamentos são porque a outra pessoa está dizendo alguma coisa ruim ao seu respeito, ou como você tem processado isso? Vamos entender isso melhor. A falta de consciência social aqui gera aflitos, atritos, mágoas, vai gerar um ambiente tóxico. A gente vê isso muito no ambiente de trabalho, né? Ou de igreja, onde os grupos de pessoas se reúnem. Essa falta de consciência social, ou seja, a falta de entender o outro. Como eu disse aqui ontem, muitas vezes nós falhamos porque nós não entendemos o outro ou a outra pessoa. O nosso negócio é gente. Se você quer ser feliz, se você quer desenvolver vidas, abençoe outras pessoas, né? Entenda a outra pessoa, como ela funciona, que você começará a se entender melhor. Ah, mas tem base bíblica para isso? Mas é claro, a Bíblia é cheia de palavras, textos e contextos que falam de conflitos e fala de resolução de conflitos a partir do próprio texto bíblico. Filipenses capítulo 2, verso 4 vai dizer, acompanhe comigo, não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O princípio aqui é sair do próprio umbigo, né? Parar de pensar em si mesmo só e considerar genuinamente os interesses do outro. Não é só olhar para nós, para os nossos desejos, mas é ter um senso de empatia. O que o outro está sentindo? O que o outro está pensando? Por que ele está agindo dessa forma?
Entende? Quando nós tiramos a consciência de como eu estou me sentindo, como eu estou me portando, ou o que eu vou pensar sobre isso, e colocar essa consciência no próximo, poxa, o que ele está sentindo com isso? Por que ele está dizendo isso? O que levou a ele a agir dessa forma, ou o que levou ele a reagir dessa forma? Eu, na minha infância, adolescência, eu tinha muita dificuldade de relacionamentos, no sentido de conhecer pessoas novas. Eu era muito tímido, eu tinha muitas dificuldades, eu não sei se você já passou por isso, mas eu era muito tímido. Eu não conseguia, não tinha câmeras para falar na frente das câmeras naquela época, né? Ou a gente só tinha câmera fotográfica, mas eu tinha dificuldade até de tirar foto de mim mesmo. Eu tinha dificuldade de falar em público, eu tinha dificuldade de conversar com outras pessoas. Eu me sentia muito isolado, muito preso nesse contexto de timidez, e isso me afetava muito. Era muita vergonha de me expor. Isso tudo acontece porque eu não me compreendia, não entendia quem eu era, não tinha consciência da minha consciência. Quando você não tinha consciência da consciência do outro, daquilo que ele pensa, daquilo que ele gostava de fazer. E eu me lembro no primeiro dia que eu entrei no seminário, há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu me lembro que na biblioteca do seminário eu encontrei um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Naquele dia eu não peguei esse livro para ler por conta do título do livro, porque na minha cabeça eu tinha uma crença limitante que influenciar pessoas era algo errado. Você já teve esse pensamento? Ah, aquela pessoa é uma má influência. Porque eu me entendia que influência, até aquele momento, era sempre uma segunda intenção, sempre manipulação. Influência estava ligado à manipulação. Mas os dias foram passando e eu achei o título, aquele título mexeu muito comigo. Como fazer amigos? Eu tinha dificuldade de fazer amigos. Então eu saquei aquele livro e comecei a ler. E não parei mais. E as verdades contidas naquele livro mudou completamente a minha forma de gerir relacionamentos, de criar relacionamentos, porque basicamente uma verdade que o livro traz para a gente, eu vou deixar o link desse livro aqui nas descrições da live, do vídeo também, é que você precisa conhecer o outro, saber do que o outro gosta, tirar a visão de si mesmo e oferecer o seu melhor para o outro. E quando o outro entende que você está interessado nele, ele então, a partir daí, passa a se interessar em você também, entende? É tirar a perspectiva da pressa de fazer você ser conhecido, porque geralmente é isso que a gente quer fazer nos lugares, nos ambientes sociais, já percebeu? Ah, se a pessoa me conhecesse, ela conversaria comigo. Mas como a pessoa pode te conhecer se ela também está com o mesmo pensamento que o seu? Está todo mundo voltado para si mesmo. Agora, quando alguém chega num ambiente onde todo mundo está voltado para si mesmo, e você é uma pessoa que começa a dar a atenção para o outro, você se torna alguém especial, você se torna alguém diferente. Quando eu falo especial aqui, é diferente da maioria. Você está caminhando comigo? Então, às vezes, nós não nos relacionamos, nós temos timidez ou não conseguimos fazer relacionamentos, conhecer novas pessoas, não é porque nós somos definidos como um certo tipo de pessoa. Ah, nós somos tímidos, por isso que eu não consigo conversar com ninguém. Ah, eu sou assim mesmo. Não, você é assim porque você não conhece novas habilidades, porque no momento em que você conhecer novas habilidades, saber gerir as suas emoções, muito provavelmente você vai conhecer novas pessoas, vai ser feliz em muitos outros relacionamentos. Agora a pergunta é: como nós podemos desenvolver esse tipo de relacionamento? Como nós podemos desenvolver essa maturidade emocional em nós para que possamos expressar um cuidado com o outro, um bom relacionamento com outras pessoas? Em primeiro lugar, simples, gente, coisa simples, mas que a gente não faz, é ouvir atentamente. Toda vez que você sentar para conversar com uma outra pessoa, quando você parar para conhecer uma outra pessoa, ou até mesmo uma pessoa que você está vivenciando conflitos,
ouça primeiro, ouça atentamente para entender e não apenas para responder aquilo que a outra pessoa, aquilo que você quer responder. Eu me lembro do livro do O Monge e o Executivo. Diz aí, responde aqui nos comentários. Você já leu o livro O Monge e o Executivo? É um livro bem conhecido, foi uma febre na época do seu lançamento e muitas pessoas leram. E é interessante que o executivo, uma pessoa cristã, vai para um retiro de monges e se isola no meio do nada, sem celular, sem compromisso, sem agenda, e ali ele fica agitado com tudo, porque ele vinha de uma situação de muito estresse da cidade, do seu trabalho, e no primeiro encontro com os monges e com outros retirantes que estavam ali no mosteiro também, eles sentaram num grande círculo e o monge que estava liderando aquela conversa pediu para cada um falar de onde era, para falar sobre a sua vida, qual o seu nome, de onde era, como estava vivenciando, como foi parar ali. Então o monge ouvia e todos ali ouviam, cada um estava falando, todos se apresentavam, diziam de onde era. Quando chegou na vez do executivo, o monge parou e perguntou para ele. E ele já estava preparado para falar de onde era, porque ele estava preocupado em expressar da melhor maneira aquilo que ele precisava responder. Ele estava preocupado com a sua resposta, mas o monge pergunta para ele: me fale de onde o amigo seu que está sentado do seu lado, da onde ele era, ele acabou de dizer agora, da onde ele é, quem ele é, como que ele veio parar aqui. Fala isso para a gente. E o executivo não consegue responder, porque ele não ouviu, ou melhor, ele ouviu, mas não ouviu atentamente, e porque ele estava preocupado com consigo mesmo. Todas as vezes que nós estamos preocupados com a resposta que vamos dar, na maioria das vezes nós não conseguimos ouvir o outro. Quantos estão entendendo aqui? Por que os conflitos acontecem? Porque nós não conseguimos compreender o que o outro está dizendo por conta da preocupação que eu e você temos de dar a nossa resposta diante de um assunto. Então, todas as vezes que você sentar para conversar com alguém, numa entrevista de emprego, num bate-papo para conhecer uma nova pessoa, ouça atentamente o que está sendo perguntado. Eu gosto de participar de concílios, porque muitas vezes os candidatos ao ministério pastoral, para passar ali no concílio da ordem dos pastores, eles não têm dificuldade porque eles não sabem. Eles sabem muito bem, eles estão frescos do conhecimento, estudaram muito para estar ali. Mas o que impede eles de terem mais sucesso é o nervosismo. Eles estão pensando sempre no que responder, mas se eles prestassem atenção naquilo que é perguntado, eles responderiam apenas o que é perguntado. Mas como não prestam atenção, estão preocupados no que vão responder, eles começam a falar demais. E no que eles falam demais, além do que foi perguntado, dá gancho para que aquele que está perguntando pergunte outras coisas e que por vezes ele nem estudou. Você entende isso? Como que isso é profundo? Então, ouça atentamente. A partir desse ouvir atento, você vai melhorar e muito os seus relacionamentos. Segundo, feedback. O que é feedback? Peça e dê feedback. Peça feedback, aceite esse feedback para você. Explicando aqui para quem muitas pessoas sabem o que é a palavra feedback, ou sabem o conceito do feedback, mas aqui o feedback é uma palavra americana usada muito no meio corporativo, é como se fosse uma resposta, dar uma resposta. E esse feedback é aquilo que é apresentado de volta, basicamente seria isso. Então, tenha humildade para perguntar como eu posso melhorar a nossa comunicação. Pergunte isso para outra pessoa. O que eu posso fazer para melhorar o nosso ambiente? E quando você perguntar isso, você está pedindo um feedback, mas esteja pronto para receber esse feedback, porque muitas pessoas não estão prontos para ouvir aquilo
que está sendo falado ao respeito dela. Então esteja pronto para ouvir esse feedback. É claro que você vai, depois que você ouvir, com muita calma, com muita paz, você vai analisar se o que a outra pessoa está falando é real. Não se deixe levar também, porque de repente alguém vai te dar um feedback completamente negativo. Mas isso é importante, não para que você mude tudo que você está fazendo, mas para entender o que a outra pessoa está percebendo em você, o que a outra pessoa está entendendo de você. É só essa pessoa que tem um feedback completamente negativo ao meu respeito? Ou é todo mundo que está tendo esse feedback ao meu respeito? Analise esse feedback. Talvez você não precise ser tão claro, mas peça isso de alguma forma das pessoas. Tente ouvir o que as outras pessoas dizem ao seu respeito. E não mude só porque elas disseram isso, mas tente perceber o que coincide com muitas pessoas estão dizendo a seu respeito. Aí sim você percebe que a sua lida não tem sido favorável para o desenvolvimento desse relacionamento. E aí sim você busca uma melhora. E é importante que nós melhoremos os nossos relacionamentos, busquemos novas capacitações nesse sentido. Agora, se é uma pessoa isolada, é importante para que você entenda por que essa pessoa está tendo essa visão de mim. Será que ela me conhece o suficiente? Então, será que não é melhor, de alguma forma, eu me abrir um pouco mais para ela, para que ela possa me conhecer um pouco melhor? Isso ajuda muito, gente, nesse relacionamento. Essa consciência social do outro abre muitas portas. Gente, o que eu estou falando aqui vai te ajudar nos seus relacionamentos no ambiente de trabalho, no seu casamento, na relação com seus filhos e na relação na igreja. Quantas pessoas têm dificuldade de relacionamentos na igreja, um ambiente espiritual, ou pelo menos era para ser, por conta de não ter esse entendimento. E por fim, gerencie os seus conflitos com muita gentileza. Você sabia que dizer por favor e obrigado abre muitas portas, desenvolve muito os nossos relacionamentos? Por vezes nós crescemos num ambiente de muita comunidade, de muita intimidade e esquecemos de falar corriqueiramente a palavra por favor, faça isso por mim. Por favor, me ajude, por favor. E esquecemos também de falar obrigado. Quantas vezes nós lidamos com pessoas que eu vejo uma fazendo um favor para a outra e o outro não diz nem obrigado. Não que ela não tenha se sentido grata pelo favor que foi feito, mas que ela não tem esse costume. Não aprendeu, por vezes, em casa, mas nós precisamos declarar isso nesse sentido, entende? Nós precisamos declarar que estamos gratos. Muito obrigado. Olha só, por favor, faça isso. Por mais que a pessoa seja íntima de você, pratique essa gentileza. Isso vai ajudar também, essa cortesia genuína, remove muitas vezes as arestas daquelas discussões que você tem corriqueiramente, abre um campo comum para a resolução de um conflito. Por exemplo, você tem uma pessoa que te trata mal, que age mal com você por conta dos conflitos que você vem vivenciando no seu ambiente de trabalho, em casa e muitas outras situações, e do nada, ou não do nada, né? A partir desse momento aqui, desse conhecimento, você começa a pedir por favor, você começa a falar obrigado, você começa a ser mais gentil. Existe a história, e eu vou trazer essa história aqui para vocês um dia bem completa. Você já ouviu aquela frase, gentileza gera gentileza? Essa frase, ela nasce do chamado profeta da gentileza, e tem toda uma história envolvida nessa frase, e que um dia eu vou trazer aqui para você. Mas um senhor, no Rio de Janeiro, ele começa a escrever essa frase nos viadutos do Rio de Janeiro, e essa frase começa a ficar muito conhecida, gentileza gera gentileza, e ele passa a ser conhecido como o profeta gentileza, sabe? E eu vejo que nós precisamos ser esse profeta gentileza, onde nós possamos a cada momento gerar gentileza, porque toda vez que eu sou gentil com alguém,
eu vou gerar gentileza em contrapartida. Existe uma lei chamada a lei da semeadura. Tudo aquilo que eu planto, eu colho. Então, basicamente, os relacionamentos é isso. Você vai ouvir mais atentamente, você vai pedir e receber feedback com bastante tranquilidade e paz para implementar as mudanças necessárias e vai atuar nesse relacionamento com mais gentileza. Eu tenho certeza que fazendo isso, os seus relacionamentos melhorarão e muito. Os relacionamentos não e não são e nem podem ser uma guerra na sua vida. Você não foi criado para viver em guerra com outras pessoas, mas os relacionamentos são um jardim que precisa ser cultivado para que ele floresça a cada dia mais. Quando você desenvolve essa consciência social, que é um dos itens muito estudados na inteligência emocional, você para de semear conflitos e começa a colher, então, conexões genuínas, começa a colher bons relacionamentos saudáveis. Que esse conteúdo tenha servido para a edificação da sua vida, crescimento pessoal, mas, acima de tudo, melhorarem muito os seus relacionamentos. Se esse conteúdo, se isso que eu estou falando fez sentido para você, comente aqui embaixo no vídeo para que eu possa entender melhor aquilo que você está vivenciando e também o seu pensamento diante de todas as contribuições que você pode fazer para que as outras pessoas, ao assistirem esse vídeo, possam também ter esse entendimento. Os livros que eu citei aqui, o link vai estar aqui embaixo na descrição. O meu e-book sobre inteligência emocional, transformando sentimentos em sabedoria, o link vai estar aqui embaixo do vídeo também, da live, para que você possa clicar e adquirir, se fizer sentido para a sua vida. No mais, que Deus te abençoe poderosamente. Bom, pessoal, nós vamos orar agora. Eu quero orar para encerrar essa live. Já são 6h07 da manhã, passamos um tempo considerável aqui e eu gostaria de orar, pedindo que Deus abençoe você, abençoe seus relacionamentos, abençoe a sua jornada de fé. Quem está comigo até aqui, nesse momento da live, coloca um amém aí. Vai colocando amém, enquanto isso eu vou fazendo uma oração pela sua vida, pelo seu dia, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, toda honra e glória sejam dados ao Senhor. Eu oro e intercedo pela vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui nesta live, que eles possam ser plenamente edificados nessa manhã e vivenciem um dia poderoso no nome do Senhor Jesus. Restaura relacionamentos, restaura amizades, restaura casamentos, restaura ambientes de trabalho, Senhor, e que o seu filho e a sua filha possam vivenciar um novo tempo na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, encerramos por aqui. Que Deus abençoe todos que participaram aqui. Peço a vocês, daqui a pouco eu vou compartilhar. Quem não está no grupo do WhatsApp, opa, temos 26 pessoas aí. Todo mundo está no nosso grupo do WhatsApp? Aqui embaixo, no link da descrição dessa live, tem um link para você entrar também no grupo do WhatsApp. Entra lá no nosso grupo do WhatsApp, e porque eu compartilho muito conteúdo lá também. A música especial dessa live daqui a pouco, né? Durante o dia eu vou postar aqui no nosso canal. Se inscreva no canal, gente, por favor, se inscreva no canal, toque ali no sininho para ativar as notificações e que Deus te abençoe poderosamente nesta quinta-feira. E lembrando, para aqueles que são aqui de perto, que faz parte da nossa igreja,